Meus amigos, a engrenagem foi triturada. O que eu vou te mostrar agora é a anatomia da maior humilhação do século XXI. Preste muita atenção, porque os Estados Unidos acabaram de fazer com o Irã algo que os analistas de guerra dizem ser impossível. Eles não apenas bombardearam o país, eles executaram uma sequência cirúrgica que o Pentágono chama de os 5 grandes ataques. Foram 5 golpes de misericórdia que desmantelaram o regime de ponta a ponta. E detalhe, todo mundo está olhando para as explosões nas cidades, mas o 5º e último golpe que eu vou te revelar no final deste vídeo é a jogada de mestre que vai asfixiar 20% de todo o comércio global, porque a aniquilação total já começou. E para você entender o tamanho do buraco, nós precisamos começar pelo primeiro golpe. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like agora mesmo. Porque o primeiro golpe está na ilha de Karg. Fica a apenas 24 quilômetros da costa iraniana. Essa ilha não é um pedaço de terra qualquer. Ela é o pulmão financeiro do regime. 90% de todo o petróleo bruto do Irã exporta dali. É o que sustenta o país. Mas o que os Estados Unidos fizeram? Eles lançaram um ataque maciço contra a ilha. Mas repara na genialidade tática. Eles não destruíram os terminais de petróleo. Eles atingiram mais de 90 alvos estritamente militares, bunkers de mísseis, defesas aéreas, hangares. Eles limparam a ilha militarmente e deixaram o petróleo intacto. Mas por que isso é um golpe de mestre? Porque o Irã faturou 46 bilhões de dólares com petróleo no último ano. A economia deles está em frangalhos. A moeda derreteu 95%. Eles precisam vender. Os Estados Unidos deram o tiro de aviso. Nós tiramos o seu escudo. O próximo míssil vai ser no seu petróleo. Eles transformaram a economia iraniana em refém, mas a humilhação não para por aí. O segundo golpe foi a destruição absoluta do espaço aéreo. Desde o início da ofensiva, os números são um pesadelo para os ayatolás. 80% das defesas antiaéreas do Irã foram varridas do mapa. 80%. 70% dos lançadores de mísseis balísticos viraram sucata. Você tem noção do que isso significa? O Irã passou 40 anos construindo um arsenal para tentar destruir seus inimigos com enxames de mísseis. No primeiro dia de conflito, eles lançaram 90 mísseis. Hoje, eles mal conseguem lançar 20. A capacidade de fogo derreteu. Eles perderam o céu. E quando você perde o céu na guerra moderna, acabou. Com as defesas destruídas, os Estados Unidos agora voam com impunidade. Eles trouxeram os bombardeiros pesados B-52, aviões gigantescos com mais de 70 anos de idade, que não tem nada de furtivo, para voar livremente sobre o Irã. É um passeio no parque. O Irã está praticamente indefeso, assistindo a sua própria destruição de camarote. E se o céu foi perdido, o mar virou um cemitério. O desespero do Irã com a perda da sua marinha é tão grande que eles estão tentando usar táticas suicidas que eu já vou te explicar mais adiante. Mas antes, você precisa entender a escala do massacre naval. Esse é o terceiro golpe. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou: mais de 100 embarcações navais iranianas foram destruídas ou danificadas. 100 navios! Antes da guerra, o Irã tinha oficialmente 109 ativos navais. Ou seja, os Estados Unidos praticamente apagaram a marinha iraniana da face da terra. Olha o nível da precisão. No porto de Bandar Abbas, um dos maiores do país, navios de guerra estão em chamas e submarinos foram afundados na própria doca. E eles não estão caçando navios apenas perto do Irã. O navio de guerra Iris Dana foi caçado e afundado na costa do Sri Lanka por um submarino dos Estados Unidos. Algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial e no meio do Oceano Índico. E 16 navios lança-minas que o Irã ia usar para bloquear rotas comerciais foram para o fundo do mar. Eles perderam fragatas, submarinos e navios de patrulha. Foram reduzidos a nada. Perderam inclusive o seu porta-drones, o colosso da marinha iraniana. E aí você me pergunta: Shimon, como os Estados Unidos conseguem fazer isso tão rápido? Esse é o quarto golpe, a pressão esmagadora e ininterrupta.
Não foi um ataque de um dia, é um massacre contínuo. O Pentágono confirmou. Somando com os ataques aliados de Israel, cerca de 15 mil alvos iranianos já foram atingidos. 15 mil! Isso dá média de quase 800 alvos destruídos por dia. É uma linha de montagem da destruição. Os caças decolaram dos porta-aviões, bombardearam e voltaram, reabasteceram e decolaram de novo. E agora, com o Reino Unido liberando as suas bases no Pacífico, o bombardeiro americano não precisa mais cruzar o Oceano Atlântico inteiro. O tempo de resposta caiu para menos da metade. Eles estão usando bombas antibunker de 13 toneladas para esmagar instalações subterrâneas. Eles não estão apenas destruindo o exército de hoje, eles estão destruindo as fábricas de mísseis para garantir que o Irã nunca mais consiga se reconstruir. E agora vem o pulo do gato, a peça final do xadrez que a velha imprensa não está explicando direito. O quinto e último golpe. O Irã tinha uma última carta na manga. O Estreito de Hormuz. 20% do petróleo do mundo passa por ali. O plano do regime era simples: bloquear o estreito, atacar navios comerciais, afundá-los, jogar o preço do barril de petróleo para as alturas, acima de $100, e forçar o mundo a implorar por um cessar-fogo. Bom, isso o Irã conseguiu parcialmente. A gasolina tá cara, o diesel tá caro. Mas os Estados Unidos não recuaram. Eles foram para cima. Eles começaram a usar bombas de penetração de 2 toneladas para pulverizar as bases de lançamento de mísseis iranianas bem na costa do estreito. Eles estão limpando o litoral. E por que, você se pergunta? Porque a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais Americanos, com mais de 2.500 marines, está chegando. Eles não vão apenas bombardear. O plano é tomar os portos iranianos. Eles vão criar uma zona de exclusão costeira, instalar suas próprias defesas antiaéreas dentro do território iraniano e arrancar o controle do Estreito de Hormuz das mãos dos ayatolás. Eles vão proteger o comércio global na marra. Isso não é um caso isolado. Isso é um colapso de uma potência regional. Os 5 grandes golpes destruíram a economia, o céu, o mar, a indústria e a chantagem geográfica do Irã. O regime está quebrado, sangrando e sem nenhuma alavanca de negociação. O tabuleiro virou de forma quase irreversível. E quem não enxerga o tamanho dessa mudança global de poder agora, vai ser engolido pela nova ordem que está nascendo. E é exatamente por isso que você não pode mais depender da mídia tradicional para entender o mundo. Eles te mostram a fumaça, mas escondem o tabuleiro de xadrez. E se você quer ter a visão de cima, entender a geopolítica militar com dados reais e prosperar com inteligência enquanto a manada é manipulada, o seu lugar é comigo numa plataforma exclusiva que eu criei para todos vocês que me acompanham aqui no canal, onde eu entrego a realidade nua e crua. Para isso, aponta o celular aqui para o QR Code que aparece na tela ou clica no link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Eu preparei uma condição especial, exclusiva para você que está vendo esse vídeo agora. Então, corre para nossa plataforma livre de censura, onde lá eu vou falar o que eu não falo aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo. Esta comunidade não para de crescer, gente. Nós estamos batendo recordes da nossa audiência graças a você que está aqui comigo. Então eu deixo mais um presente para você, o nosso canal de séries e vídeos, onde nós indicamos bons momentos, bons conteúdos para você aproveitar com a sua família. Tá aqui, ó. Clique e continue acompanhando a nossa programação aqui no YouTube, que é uma plataforma maravilhosa. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!